Fala pessoal, beleza? Boa tarde. O recap é um pouco mais cedo, tá pessoal? Hoje precisar dar uma saída, então a gente vai ficar sem o fechamento, né, do mercado. Dia 29 do 1, mini índice, contexto e movimentação do preço, beleza? Então a gente vai aqui para o nosso estudo de mercado aqui. Gráfico diário, pessoal, a gente tinha, né, na barra anterior um doji, né, uma barra que é uma lateralidade, né, em uma barra. E aí hoje o mercado ele tenta, né, romper a mínima dessa barra, né? Olhando aqui o gráfico diário, a gente observa que ao tentar romper a mínima, né, da barra do dia anterior, vindo, né, de uma lateralidade, o mercado acaba falhando, tá? Nessa tentativa de rompimento. Até o presente momento a gente não vê rompimento porque rompimento, né, precisaria de continuidade, né? A gente precisaria que essa barra, por exemplo, né, fechasse como algo assim, rompendo a mínima, né, da barra anterior, para a gente pensar, né, numa possibilidade melhor de continuidade, ou seja, o mercado não nos apresentar, né, barra sobreposta. Então hoje, né, faltando pouco tempo aqui para o fechamento, provavelmente a gente vai ter um fechamento aqui em barra sobreposta. Um pensamento, né, que vem quanto à ideia de barras sobrepostas e quando elas ficam bem laterais, com médias flats assim, é a ideia, né, de que tenhamos, né, a possibilidade de um barbed wire, né, um arame farpado. Quando a gente tem esse tipo de cenário, muitas vezes a gente tem isso aqui, ó, uma barra de alta, né, seguido, tá, de uma barra de baixa, tá? Não vou colocar coloração aqui que eu levaria mais tempo, mas seria, por exemplo, uma barra, um fechamento de alta, um fechamento de baixa, um fechamento de alta, um fechamento de baixa. E o mercado, né, fica alternando, né, esses fechamentos, um fechamento de alta, um fechamento de baixa, um fechamento de alta, tá? Então é uma possibilidade de leitura que fica, né, para quando a gente tem esse tipo de cenário. Às vezes nos 60 minutos a gente tem esse tipo de cenário, e aí a cada fechamento, né, às vezes a gente acaba tentando buscar uma oportunidade de operar na direção contrária. Então, dentro do gráfico diário, fica nessa possibilidade, né, por fechamento de barra sobreposta, a gente ter ali um fechamento, o dia, né, de amanhã, né, algum tipo de movimentação um pouco melhor de alta. E para isso a gente tem que ir para tempos menores, né, pessoal, para a gente tentar observar se vai fazer sentido a gente pensar realmente dessa maneira. Aqui, pessoal, nos 60 minutos, né, a gente tem aqui as possibilidades de wedge, né, de triângulo expandido, né, a partir dessa lateralidade. E aí, aqui no vídeo anterior, né, a gente havia conversado que o mercado, né, quando ele está nessa ideia de lateralidade, ele vai testando essas regiões de fundo. O Wyckoff, ele fala sobre teste, né, dessas regiões para ver se tem, né, realmente vendidos dispostos a vender tão baixo. Por quê? Porque a princípio, né, aqui passa a ser o quê? Baixo, né, em uma lateralidade. Aqui passa a ser alto, né, na lateralidade. Até que a gente tenha rompimento e continuidade, o cenário aqui nos 60 minutos acaba sendo esse. Esse aqui acaba sendo, né, o próximo range, né, o range inicial, né, da lateralidade. Acabou sendo, né, desse topo para esse fundo, e aí ele foi se prolongando, né? A partir do momento que ele faz uma nova máxima, depois ele passou a ser isso daqui, tá? Mas ele não tem, né, rompimento e continuidade. Pensando ainda dentro daquela ideia, né, que a gente conversou já sobre lateralidade, sobre como operar a lateralidade, a lateralidade ela tem uma movimentação um tanto quanto mais complicada, né? Porque você tem que apostar, né, em falha de continuidade. Então, aqui, por exemplo, quando você tem uma nova mínima, né, pensando na ideia de lateralidade, aqui você tem que estar buscando por compra, tá? No terço, né, inferior dessa lateralidade. E no terço superior dessa lateralidade, né, buscando por vendas. E o sentido, né, dessas operações é um retorno ao meio da lateralidade, onde o Brooks fala que você não vai buscar operações, né, onde seria, né, a ideia de que o mercado ele não tem essa obrigação, por exemplo, de voltar para cá. Tá? Então ele pode travar aqui no meio, enfrentar aqui uma outra possibilidade de lateralidade, tá? de movimentação, até mesmo de retorno, né, para reteste desse fundo. Né? Então o meio da lateralidade, né, seria a possibilidade central de retorno, né, para operações desse tipo de cenário. Tá? Aqui ficaram alguns gaps, né, pessoal? Como a gente falou, até o momento não tem rompimento, né, não tem continuidade. O máximo que a gente vê aqui são testes, tá, dessa movimentação. Ainda dentro, né, desse contexto aqui que a gente havia falado, né, no vídeo de final de semana, aqui ele flipou essa região, né, e fica a possibilidade, sim, né, dele ter uma segunda perna de alta, tá? Isso por todo aquele contexto que a gente já falou, né? A gente tem a wedge, a gente tem os pontos de inflexão, né, que já foram renovados, né? E aí teria ainda essa possibilidade de teste aqui, que é bem o topo, né, do canal pós esse ciclo forte aqui, né? A gente tem um microcanal, que a gente teve um H1 e aqui começou um canal estreito. Então, ainda tem essa possibilidade do mercado vir aqui.
as regiões ainda, né, de possibilidade de compra, né, que a gente havia apontado. E lembrando, né, trabalhando um pouco aquela ideia de Wyckoff do último vídeo, né, pessoal? Essa região, né, que vai ficando aqui, né, a gente pode citar ela, né, como aquela ideia de região, né, onde vai ter, né, liquidez, né, onde vai ter a possibilidade de alguns stops serem acionados. Então, assim, essa região, né, ela acaba sendo uma boa região de liquidez. Toda essa região aqui, tá? Toda essa região aqui, ó, passa a ser uma boa região de liquidez. Por quê? Porque ela é uma região de posicionamento de stop, né? E falando, relembrando aquilo que a gente bateu um papo no final de semana, sempre que a gente tem um modo rompimento, alguém foi armadilhado, tá? Por quê? Porque se opera lateralidade e se ganha dinheiro em lateralidade, mas operando como lateralidade, como falha. Então alguém conseguiu ganhar dinheiro aqui, alguém conseguiu ganhar dinheiro aqui, algum fundo está conseguindo ganhar dinheiro aqui, tá? Só que num determinado momento, né, esse mercado ele pode, né, romper. Quando ele rompe, né, os comprados, né, que ficaram armadilhados, por exemplo, numa movimentação como essa, ou numa próxima vinda de busca aqui embaixo, né, e o mercado venha conseguir romper nessa movimentação, comprados acabam sendo armadilhados, a saída dos comprados, né, uma venda, e isso deixa, né, o book com muitas saídas, né, de venda aqui, e fica só um lado, né, gera aquele desequilíbrio, né, no mercado. Não é a movimentação de lateralidade, onde tem compras e vendas, né, nas duas partes. Fica um mercado com desequilíbrio, né? Você vai ter muito mais vendedor participando do que comprador tendo coragem, né, de participar, principalmente se eles estiverem estopado ou tiverem já numa posição, né, que não gerou uma possibilidade de lucro, certo? Então, acaba sendo uma região interessante, né, de liquidez, toda essa região de fundo aqui. Uma possibilidade de observar isso daqui, né, é você entender que regiões de fundo, né, aquilo que a gente havia apontado, todo fundo duplo, né, ele tem potencial para ser uma lateralidade. Então, ele tem potencial para ser uma região onde vai entrar pressão compradora. Por quê? Porque ele teve uma pausa no momento inicial. Teve uma pausa no momento inicial, teve uma pausa no momento inicial. Então, a partir da primeira pausa, a segunda, ela é uma possibilidade de lateralidade. Ela deixa de ser possibilidade de lateralidade quando ele rompe, confirma um rompimento para você. Tá? Então, quando ele confirma um rompimento, acaba, claro, né, a possibilidade de lateralidade, aí você vai ter a projeção de alvo, né, do pivô, né, que acabou, né, de ser rompido. Então, enquanto não tiver um rompimento real dessa movimentação, a gente não tem uma boa possibilidade de alvo. Tem alvos dentro de lateralidade? Tem, né? A gente vai ver isso agora em tempos menores, tá? Então, aqui no 15 minutos, pessoal, deixa eu só apagar um pouco essas marcações aqui. Aqui no M15, né, ainda tinha esse pequeno gap aqui, ó, veio ser fechado, tá? Testado, né, mais uma vez aqui. Alvos, né, do M15, possibilidades de wedge, né, que você pode ligar, né, não tem custo nenhum, você pega uma mínima aqui, ó, uma boa movimentação, você liga numa outra mínima, né, você chega numa possibilidade de pausa, né, de movimentação do preço, tá? Aqui ele não chega, né, a testar aquela wedge que a gente deixou, mas ele faz uma nova mínima. E três puxadas, né, elas são muito bem entendidas, né, por três novas mínimas. Então eu tenho uma mínima aqui, tem uma segunda mínima, o mercado apresentou uma terceira mínima. Então aqui, como a gente havia, né, falado, pode ser lido, né, como uma possibilidade wedge. Por quê? Porque é uma nova três puxadas. Ou a gente volta um pouco mais o gráfico, né? Voltando um pouco mais o gráfico, a gente teria uma possibilidade de wedge, né, aqui com fundo duplo levemente mais baixo, tá? E aqui, pessoal, a gente pode dar uma observada, né, naquilo que a gente falou, né, também do vídeo anterior. Isso aqui a gente já falou sobre outros vídeos, né? A ideia da 20, né, é que ela seja um marcador de tendência, tá? Então, se eu tenho 15, né, ou mais barras ali abaixo ou acima da 20, o ideal é cerca de 15 a 20 barras, né, para você ter esse pensamento. Você coloca, né, como possibilidade que a gente tem agora uma tendência, né? Sempre que eu tenho 15 a 20 barras trabalhando acima ou abaixo da 20. Então, eu tenho uma possibilidade do mercado estar ali trabalhando numa tendência. Se é uma tendência, eu não posso estar buscando, por exemplo, por compras, se o mercado está ali nas suas 15, 20 barras abaixo da 20. Eu tenho que estar buscando por vendas, tenho que estar buscando por sinais de venda. Quando que eu posso, né, mudar de opinião? Quando que eu posso, por exemplo, pensar em compras? Né? Quando eu tenho um gap de média. Gap de média, né, pessoal, acabou se apresentando para a gente aqui no final do dia, no 15 minutos. Ó. A partir daqui, ó, a gente tem a partir daqui a gente tem, ó, cerca de 20 fechamentos, né, abaixo da 20, tá?
Aqui o 23º, né, acabou sendo aqui acima da MM20. E aí ele veio para uma movimentação um pouco melhor de alta. Duas barras completas, né, acima da média móvel de 20, a gente tem a possibilidade de gap de média. Ainda é um setup de venda que pode levar a uma correção, mas ele leva ao pensamento de que agora o mercado ele pode, né, vir a se tornar uma lateralidade. Então talvez a gente possa até pensar em comprar alto. O gap de média ele precede a MTR, né, que seria a reversão majoritária de tendência. Tá? Então, sempre que você tem um gap de média, você tem uma quebra já da linha de tendência. Então, você já tem uma possibilidade, né, do mercado vir para uma lateralidade ou mesmo, né, para uma reversão. Tá? Então, fica, né, a possibilidade de você ter um setup de venda, né, ativado aqui já próximo do fechamento, mas que pode te levar a uma possibilidade de lateralidade ou mesmo reversão. O mercado aqui deixa de ser unilateral, né? Você tem agora a pressão dos comprados aqui, né, participando aqui do 15 minutos, tá? E aí é interessante o 15, né, porque no dia de hoje, né, uma das ideias, né, que a gente conversou ali pela manhã é que você teve, né, aqui o gap de média, tá? A mesma ideia, né? Antes foi tendência, né, pessoal? Antes a gente teve aqui, ó, a partir daqui a gente tem vários fechamentos aqui acima da 20, ó, 21, 22, 23. Aí o 26, o 23, 25º, né, acabou sendo aqui já abaixo da 20. Aí não tivemos aqui o gap de média, tivemos aqui aquela wedge, né, que a gente havia deixado ligada. E aí o mercado abre com gap de alta. Ele abre com gap de alta, faz uma lateralidade, aí ele faz um gap de média, né? O gap de média aqui, quanto à tendência anterior. E aí ele gera ainda um repique de alta, mesmo contra o microcanal dos 5 minutos, né? Porque essa descida aqui foi em microcanal lá no M5, tá? E aí ele ainda gerou um repique de alta. Esse repique não renovou máxima, né? Não chegou a mudar a estrutura do intraday, né? Não renova máxima, pode vir buscar, tentar renovar mínima, tá? Então aqui nos 5 minutos, né? Só para a gente finalizar, essa, né, é uma ideia também, né, que precisa ser anotada, tá, pessoal? Tentem trabalhar, né, tendência a favor da média móvel de 20, tá? Isso é descrito no Tendências, tá, pessoal, pelo Brooks, né? Essa ideia, né, de 20 barras ali, você tem ali, e depois disso você não vai mais ficar buscando por compras, exceto se você tiver um gap de média. A questão é que muitas vezes, né, a tendência do 5 ela vai se estender para o 15, e aí às vezes lá no 15, né, esse setup ele vai gerar uma dificuldade ainda para sua vida, se você olha só o 5. Por quê? Porque lá no 15, às vezes você já está comprando aqui, porque aqui já teve um gap de média, você acredita que já está num cenário legal, só que lá no 15, aquela tendência do 5 que perdurou muitas barras, né, ela se prolongou para os 5 minutos, e às vezes ela se prolonga até para os 60. E aí você tem toda a dificuldade, né, de você ter uma reversão majoritária de tendência aqui no 5 também, tá? Então, aqui dentro do intraday, né, de movimentos intraday, quando você tiver, por exemplo, igual essa movimentação aqui, ó, tenho a partir daqui, né, fechamentos abaixo da média móvel de 20. Bem aqui eu já tinha 15 candles, né? Aqui eu já tinha 20 candles. Tô com 15 a 20 candles abaixo da 20, é melhor você estar buscando por vendas, né, próximo da região de fechamentos de gaps, tá? Próximo da MM20. Por quê? Porque acaba sendo, né, aquela ideia dos setups de venda, tá? Então, vender alto enquanto você ainda tiver alvos, né? Aqui, os alvos do dia, né, pessoal, de movimentação do dia. A princípio, né, a primeira possibilidade de alvo, primeiro rompimento, tá? Essa movimentação aqui, ó. Então, primeiro alvo aqui. Por quê? Porque deixou gap, tá? Então, eu tenho rompimento, eu tenho gap. Então, aqui eu tenho o segundo alvo, e aí acaba tendo, né, uma boa realização de lucro aqui. Outro ponto, né, que a gente havia conversado é que esses primeiros testes, né, da MM200, eles costumam gerar uma certa dificuldade, tá, em rompimento imediato, principalmente quando só vem o preço, né? Geralmente bons rompimentos são seguidos por preço e médias, tá, para ter boa continuidade. E aí aqui você tinha, né, também a possibilidade do gap de média, né? Nesse cenário aqui era quando estava ocorrendo o gap de média lá no 15 minutos. E aí ele volta a subir, né? Não sobe como um ciclo extremo, tá? Por quê? Porque a gente acaba tendo pequenas correções. Ó, então aqui eu tenho, né, já uma pequena correção, tá? Então não chego a ter um bom microcanal. Então aqui eu tenho uma L1, aqui eu tenho uma L2, tá? E aí o mercado volta a subir, aqui eu tenho uma L3. Aí ele faz uma 2BR, volta a descer, aqui eu tenho uma L4. A partir da L4, né, que ele veio realmente desenvolver. Quanto à estrutura, né, é interessante você observar que você tinha a máxima do dia e aí você teve, né, uma nova estrutura, né, aqui. Você tem uma mínima, você tem um topo. Então, quando ele falha, né, em renovar a máxima, ele fica com a possibilidade de fazer o quê? Renovar a mínima prévia, tá? E aí aqui, né, ele acabou gerando algumas possibilidades de venda. A venda, né, mais
interessante, né? Acabou sendo de uma barra grande, né? E com stop caro, porque o stop dessa venda ela é realmente aqui nos 5 minutos, tá? Por quê? Porque você tem que estar com stop, né, a favor da estrutura. Você tem uma mínima, você tem um topo, né? Então, a partir desse ponto aqui, né, seria uma possibilidade do mercado, né, pensar em uma tentativa, né, de movimentação contrária. Então, ainda poderia vir fazer um topo duplo, né, e depois descer. Então, o posicionamento do correto do stop, né, ficaria um pouco caro, mas era a localização correta dele. Tá pelo menos aqui para os 5 minutos. Para tempos menores, né, teve oportunidades um pouco antes. Mas uns 5 minutos era isso. Ele fez uma movimentação de 3 puxadas, né? Aqui você tem uma movimentação bem climática. Essa movimentação climática, né, pessoal, aqui ela é região de terceiro alvo já desse pivô, tá? Então aqui, ó, você já tem terceiro alvo desse pivô e você tem primeiro alvo, tá? Macro, desse outro rompimento. Então, quando você tem rompimento, né, sempre que você tiver um rompimento, você acaba tendo uma nova possibilidade de alvo. Então aqui, ó, se você observar, ele deu, né, praticamente na tinta aqui, o alvo desse pivô aqui. Ficou gap aberto, né, você consegue observar gap aberto. Então ele veio dar um primeiro alvo desse pivô. O mercado ele ficou, né, fazendo retornos, tá? A média móvel de 20, ele fez alguns setups de venda, né, que seria um M2S, vários retornos, né, a média móvel de 20, sem rompê-la, né? Então ele começa a trabalhar abaixo da 20. Se ele começa a trabalhar abaixo da 20, é mais fácil ele continuar a vir tentando, né, dar possíveis alvos, tá? E aí ele veio ainda, né, dar esse segundo alvo aqui, tá? Que seria, né, o segundo alvo deste pivô aqui. Além disso daqui, né, pessoal, tinha algumas confluências de alvo hoje, né? Se você pega os alvos da lateralidade aqui, ó, você tinha aqui, né, o primeiro alvo da lateralidade aqui, né, que estava junto com o segundo desse pivô. Se você estica, né, o terceiro alvo dessa movimentação, ele também estava próximo do segundo alvo desse pivô. Então tinha alvos próximos ali. Pensamento para amanhã, né? Pensando para amanhã, aqui nos 5 minutos. Mais um ponto aqui, né? Algumas possibilidades de WEDs, né? Que a gente são sempre possibilidades, né? Você tem que ligar as linhas, né? É algo que não tem custo nenhum. Então, se você tem uma puxada, né? Aqui o mercado veio e trouxe uma puxada, fez uma boa correção, fez uma nova mínima. São 2 pontos. Então, você pode ligar esse ponto a esse ponto. Você chega a uma possibilidade de WED se o mercado chegar para testar essa região, tá? Opa, ele deixou um fundo, deixou um outro fundo, que é outra possibilidade. Nenhuma das duas possibilidades houve rompimento, tá? Para ter rompimento tem que ter continuidade, tem que ter gap. E aí você vê a pausa em cima dessa região. E aí o mercado começa a apresentar uma movimentação diferente, tá? Então, quanto a essa primeira wedge, né, que é essa inicial aqui, ó, ele deixou, né, um ponto de inflexão bem aqui, ó, tá? Ponto de inflexão, volta a subir, volta a descer, na verdade bem aqui, ó, está marcado já a minha linha aqui. Então, quando ele renova esse ponto de inflexão dessa wedge maior, né, que acabou sendo esse ponto de inflexão aqui e este, né, que são os dois pontos de onde deriva, né, a movimentação das puxadas, tá? Então, eu tenho aqui, ó, uma puxada, né, aí o mercado volta a descer, certo? Ele volta a subir. Então, esses são os pontos de inflexão. O mercado ele retornou, né, para o topo do canal. Então, tem um impulso, né, que se desenvolveu depois aqui num canal. E ele volta para o topo desse canal. O rompimento, pessoal, desse pivô aqui pode gerar projeção de primeiro alvo, que é um primeiro alvo bem interessante, porque ele é um pivô grande. O único ponto, né, é que a confirmação do rompimento desse pivô, o gap aberto, né, ela não pode ser dos 5 minutos. Por quê? Porque aqui envolve muitas barras. Ó. Aqui a gente tem cerca de 60 barras. Tá? Deixa eu só confirmar aqui. Desse topo, né, que é o nosso ponto de referência, para cá ó, tem cerca de 68 barras. Então esse rompimento, né, para ele ser confirmado, o ideal é que ele deixe um gap aberto para a gente aqui no 15 minutos. Tá? Por quê? Porque um rompimento aqui no 15 minutos, né, ele vai nos levar a essa possibilidade de projeção de alvo. Então tem aqui esse pivô, então tem um primeiro alvo aqui em 129.402, tá? E um segundo alvo em 129.658. E aí o mercado volta para aquela região de venda lá dos 60 minutos. Então aqui alto você já não poderia comprar, tá? De forma alguma. O ideal seria a gente ver algum gap aberto aqui, né? Nessa região aqui desse topo, né? E que o mercado ainda assim, né, subisse e voltasse a fazer um pullback. Para quê? Para ele pegar as médias, né, realinhadas aqui. Faria algo, né, como isso daqui, né? Ele volta a subir, volta a descer, as médias, né, já ganham, né, um melhor alinhamento, né? As médias já começam a fazer isso daqui, né, a 9, a 50, a 20.
E aí, né, a gente fica com uma possibilidade melhor, né, do mercado desenvolver, né, uma movimentação de alta a favor, né, de um bom alinhamento das médias. Beleza, pessoal? Então, para o vídeo de hoje era isso. Tá? Para amanhã a gente precisa da confirmação do rompimento desse pivô, certo? Então, se ele confirma o rompimento desse pivô, lembrem, né, de deixar marcados os alvos, que às vezes o mercado abre no gap de alta, já dá alvo. Né? Aqui não ficaram gaps abertos, né? Voltou para fechar, né, essa região. Esse gap aqui também já foi fechado aqui logo em seguida, tá? Então, aqui a gente não tem não tem gaps abertos, mas a gente tem que lembrar, né, daquela possibilidade de que quando ele fica alto, né, naquela lateralidade lá dos 60 minutos, ele fica, né, numa região de possível venda. Enquanto o mercado não apresentar um rompimento para a gente, né, lá no gráfico diário, fica complicado da gente, né, tá comprando alto, comprando na região de um topo duplo, comprando na região de uma possibilidade de wedge, né, com um topo duplo, tá? Seria mesmo, né, que você está pensando nisso daqui, né? Aqui a gente tinha aquela possibilidade, tá, de wedge, né, que a gente marcou aqui, que a gente marcou lá nos 60 minutos, né, possibilidades de wedge. Então aqui fica, né, com a possibilidade de wedge com topo duplo, assim como aqui ficou com a possibilidade de wedge com fundo duplo. O edge com fundo duplo é mais poderosa que só um fundo duplo, assim como o edge com um topo duplo é mais poderosa do que só um topo duplo, tá? Porque você já viu várias negações, né, do preço nessa mesma região. Então essa região ela ganha um pouco mais de força do que quando você tem só uma lateralidade sozinha, tá? Então rompimento e gap aqui, né, é válido já você deixar aqui marcado o primeiro alvo, tá? Para essa possibilidade de rompimento, tá? Então você teria aqui um primeiro alvo ali, né? E um segundo alvo, tá? Bem aqui, tá? Terceiros alvos, né? Dentro de lateralidades ali, como é um pivô amplo, né? Aqui já entra naquela região de venda, já fica um pouco mais arriscado. A não ser que vire um ciclo muito forte, né? Vira um suba, né? Não desenvolva já um modo sempre comprado aqui, um bom micro canal, tá? Para ter, né? Uma ideia, né? De uma volta em V, né? Quanto a essa movimentação de queda aqui. Beleza, pessoal? Então, para o vídeo de hoje era isso. Se gostou, né? Curta, compartilha, se inscreva no canal. Valeu, bons trades amanhã e um forte abraço.